Olá, curiscos e curisquetes. Cá estamos, a dupla dinâmica, Novamente. para falar então com vocês sobre nosso próximo desafio, né? Parabenizar aqueles que entregaram o relatório de estágio ontem no prazo. Todos já receberam a devolutiva hoje, quem entregou, quem não entregou, né? Depois nós ainda vamos ficar essa semana fazendo revisões e verificando se tem alguma coisa para trás e tal, mas bastante gente entregou no prazo, outras pessoas não entregaram, mas estão com pequenas ajustes para fazer, e aí a gente espera que vocês façam logo esses ajustes para se livrarem disso, né? Porque agora vem uma nova etapa, um novo desafio, já pensando no segundo semestre, certo? Como nós conversamos em sala hoje, nós vamos fazer a apresentação agora do esboço do TCC, que é uma espécie de um resumo, de uma introdução ao que vocês vão fazer no segundo semestre, certo? Para que tenham tempo de separar bibliografia nas férias, de ir pensando no tema, de ir ajustando isso para que a gente, quando retornar no iniciozinho ali de agosto, a gente já esteja bem engrenado para tocar o barco com essa coisa do TCC, porque o segundo semestre ele é curto. Quando a gente menos esperar, ele está acabando. Se vocês acharam que o relatório nem demorou tanto assim, eu falei em sala com uns, e eles disseram assim: nossa, professor, foram 75 dias de relatório e passou mais rápido do que a gente esperava. Vocês vão ver como é que vai ser o artigo científico, né? Voa o tempo e é final de outubro, tá? Então, quanto antes vocês começarem a se organizar, melhor, e por isso que a gente faz isso agora no primeiro semestre, certo? E aí, depois, quando a gente retorna já das férias de julho, já na primeira semana de aula, a gente já vai explicar a fundamentação teórica, que é a primeira etapa do TCC. Então, a gente não pode deixar essa definição do tema para depois das férias. A gente já tem que ir para as férias já com isso acertado, você já com isso alinhado, né, com esse esboço corrigido, porque daí, quando a gente já retornar, né, após o recesso, você já começa a fazer as pesquisas, um levantamento para construir a fundamentação teórica, que daí passa a ser um pouco diferente, né? Em vez de ser cada semana, vai ser a cada 3 semanas, mais ou menos, em Mais torno ou menos de isso. 3 semanas para desenvolver cada etapa. Então, vai ser 3 etapas apenas, então vai ser bem mais curto, só que de 3 semanas, né? 20 e poucos dias aí para desenvolver cada um. Isso. E aí nós precisamos que os alunos sejam cada vez mais conscientes, e por isso que a gente vai fazendo todo esse treinamento com vocês no primeiro semestre, porque são 3 semanas, mas você não vai conseguir fazer isso em 2 dias. Então não adianta ficar as duas As primeiras duas semanas e semanas. meia sentado esperando deixar para os 3 últimos dias, porque não sai, né? Aí vem um trabalho pronto nos últimos 3 dias, a gente vai ver a ChatGPT na veia, né? Porque ninguém escreve 5, 6 páginas em 3 dias. Então vocês têm 3 semanas para isso, e aí a gente espera que nessas 3 semanas vocês nos procurem, nos busquem para tirar dúvidas, essa coisa toda, certo? Esse documento, gente, vou botar aqui no começo que estava lá para baixo. Esse documento que vocês vão fazer, ele é, a gente aqui, o nosso documento para orientar vocês tem 12 páginas, mas o documento de vocês vai ter umas duas, Estourando tá? três, assim, né? Porque a gente tem muitas explicações aqui, muitos exemplos, muitas falas, mas vocês vão ver que cada item de vocês é para colocar ou uma palavra, ou uma frase, ou, na pior das hipóteses, um parágrafo, tá? Isso aqui é só o esboço, é o resumo, certo? No segundo semestre é que a gente vai fazer as etapas propriamente ditas. Então aqui é só para ver se você está com a ideia clara na cabeça, certo? É claro que a gente vai, esse texto, esse documento, inclusive, ele tem ajudado muitos os alunos do curso que já saíram, que quando chegou lá na faculdade, o professor da orientador de estágio não dá isso mastigado, né? E de vez, professor, tu pode mandar o esboço para gente, que acho que fica mais fácil e tal. E a gente manda com o maior prazer, assim, que realmente é para facilitar. Então, se vocês fizerem esse esboço bem feito, vocês, inclusive, vão usar a justificativa, a problemática, os objetivos na parte da Do introdução, TCC de né, do vocês. TCC de vocês. Para isso, ele tem que estar bem escrito, tem que estar bem feito. Não é fazer de qualquer jeito para se livrar, porque
o aluno vai se complicar na hora de desenvolver a pesquisa. Vocês já perceberam que não adianta fazer serviço matado. Faz serviço matado, tem que fazer duas vezes, né? Retrabalho. Então, não faz isso. Para, senta, organiza para fazer bem feitinho, porque se a gente está passando é porque vai ajudar, né? E aí, Tá? então, a gente começa a definir o tema, né? Então, a gente falou em sala de aula também que o tema ele tem que ser um tema que vocês gostem, que vocês se identificam, né? Porque é muito mais difícil tu falar de um tema que tu não tem domínio. Às vezes tem aluno que é muito esforçado, que realmente consegue, né? Mas é muito mais fácil de escrever aquilo que tu conhece, que qual que é o universo de vocês. Então, primeiro, eu tenho que ver se eu gosto do tema. Eu tenho que ver se eu tenho alguma pesquisa já desenvolvida sobre isso. Daí vocês vão colocar lá no Google assim, né? No Google Acadêmico. Acessibilidade em bombinhas. Não vai Não vai ter. ter sobre acessibilidade em bombinhas. Vai ter sobre Mas vai acessibilidade. ter sobre acessibilidade, ou quem sabe vai ter sobre acessibilidade de Brasília, de uma outra cidade, que algum aluno já desenvolveu a pesquisa. Daí vocês podem ver qual que é o caminho que esse aluno fez. Isso, Então você lê vocês o vão texto deles, então você entra no Google Acadêmico, separa lá dois, três artigos, PDFs, né, né? dois, três artigos, e vai ler para entender como é que a outra pessoa escreveu. Então, esse primeiro momento, você vai fazer esse estudo, entendeu? De como é, até porque eu acredito que nenhum de vocês escreveu artigo científico na vida até hoje. Então, vai ler um artigo científico pronto, né? Pega um tema que seja um tema próximo do teu e vai ler. Lê um, lê dois, lê três, para vocês perceberem como é que os artigos científicos são construídos, certo? Qual é a lógica do artigo científico, né? Nós explicamos na sala de aula. A lógica é você partir de uma realidade que você tem e você ir comparar com outras lugares, outras teorias que falem sobre aquele assunto. Essa é a lógica. E você chegar numa conclusão. No lugar onde eu vi a prática, é feito de forma melhor, pior, por quê? E aí tentar ajustar, certo? Basicamente, o artigo científico serve para Entender isso, é isso. né? Então, fazer essa pesquisa preliminar é extremamente importante, né? A gente sempre fala assim que um tema, a gente busca que o aluno tenha criatividade, que seja um tema inovador, né? Tentar fugir daqueles temas tão tradicionais, como falar, discutir acessibilidade, como acho que seja importante, ou qualidade do atendimento, mas que buscar um enfoque um pouco diferenciado. Isso. Então, acho que é isso, assim, é de a gente pensar num tema bacana para que vocês consigam desenvolver uma boa pesquisa. Além disso, vocês têm que fazer, assim, qual o levantamento bibliográfico preliminar? Então, assim, eu vou falar de marketing. Marketing, o pai do marketing é o Kotler, Isso. né? Vamos falar sobre planejamento turístico. Então, planejamento turístico a gente tem a Rústima, tem o Beni, né? Tem alguns caras. Vou falar sobre a hotelaria, sobre recepção. Então tem o livro do Castelli. Isso. Então, mais ou menos já para vocês saberem quais são os caminhos que vocês vão precisar para desenvolver um artigo. Para não escolher um tema que não tenha livro. Então já faz Não essa tem pesquisa. busca anterior, né? Professor, tem um amigo, tem um primo, tem um irmão que faz faculdade na Univale. Ótimo. Vai passar uma tarde com ele lá, uma manhã com ele lá, em Balneário Camboriú, na Univale, e vai lá para a biblioteca. A biblioteca da Univale é comunitária, qualquer ser humano pode entrar, né? Vai lá na biblioteca da Univale e vai pesquisar. Você vai separar três, quatro livros. Professor, eu não posso trazer. Não pode trazer, mas já lê, já Mas procura, pode tirar foto. já tira foto, já separa, já marca, né? Porque você não pode tirar, mas o teu irmão, teu primo, teu cunhado pode, né? Ou às vezes até ele pode pegar o livro emprestado, porque o aluno tem ali, ele pode pegar 3, 4 livros, né? Isso, Quem é aluno matriculado da Univale. isso. Então, às vezes, pode pedir para a pessoa, tu consegue pegar um livro para mim, para desenvolver a pesquisa? Não, é claro que não vai ficar com o livro pro resto do ano, porque senão ele paga multa, né? Mas Mas aí dá para vocês fazer já essa pesquisa, conseguem certo? desenvolver isso. E quem não tiver essa possibilidade de ir para a Univale, vai para a internet. Tem ali aquelas bibliografias todas, aqueles lugares todos que nós já mostramos para vocês. Tem umas É, 10 bibliotecas virtuais que a gente consegue acessar e tem livros inteiros ali, né? Então, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para acessar também, dá para pesquisar, E tirando certo? isso, a gente tem alguns livros aqui no nosso armário, que inclusive são livros bons. Eu também tenho acesso à biblioteca virtual do Instituto Federal do Paraná. Tem bastante livro ali que a gente consegue ajudar os alunos, né? Eu não consigo passar ali a senha, né? Que é o pessoal.
mas vocês podem vir aqui na salinha, eu logo para vocês, vocês fazem a pesquisa e aí tiram foto para desenvolver, beleza? E não é Só que desculpa, tem que se mexer, tem que se tem que se mexer. mexer. Vamos lá. Nós falamos na sala da delimitação do tema. Eu não vou ficar dando exemplos muito longos aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas nós já explicamos na sala. Você tem que diminuir o espaço. Então, tem várias formas de você diminuir esse tema, Espaço. né? Ele fala aqui, ó, na abrangência territorial, e aí nós explicamos aqui o que que é, se você vai fazer de Bombinhas ou de um bairro, ou do estado, ou do município, enfim, né? Tem a questão territorial, tem a questão do tempo. Ah, eu vou fazer a pesquisa nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, desde Na o última surgimento, temporada, isso, desde o surgimento da TPA, desde o surgimento, desde que, sei lá, a empresa foi criada, porque se for uma empresa com 3, 4 anos, dá para ser desde que a empresa foi criada, porque a empresa foi uhum. criada há pouco tempo atrás, né? Então, você delimita o espaço pelo tempo. Você pode delimitar mostrando o enfoque. Então, lembra daquele exemplo que o Luiz usou na sala, né? Que assim, são 5, 6 tipos diferentes de Deficiência. deficiência. Então, eu quero ver se a empresa está preparada para receber deficientes visuais, cegos, né? Não, eu estou querendo saber se a empresa está preparada para receber deficientes auditivos. Então, é só aquela deficiência que eu vou verificar. Ah, professor, não tem piso tátil, mas o cara é deficiente auditivo, ele não precisa de piso tátil, né? Então, eu vou analisar só do ponto de vista de um deficiente auditivo. E o contrário também é verdadeiro. Ah, tem piso tátil e para o cego é fundamental. Que ótimo. Ah, mas tem degrau. Não tem problema, cego sobe escada, né? Só que tem que ter As, as orientações para que ele consiga subir essa escada sem problemas, né? Então, essa acessibilidade, ela não precisa ser total. Ela pode ser para aquela deficiência que você está investigando. e a gente já tem alguns trabalhos nesse sentido, né? O pessoal tem fugido somente da acessibilidade para Da deficientes rampa, aquela coisa físicos, toda. mas indo para outros enfoques, né? Isso. E às vezes o aluno ele não vai conseguir fazer bem esse recorte, mas a gente tem a possibilidade de, né, ver onde vai ser aqui. Tá bom? Depois eu converso com vocês, vão lá. Mas peregrinos. As peregrinos. Então, você não consegue, às vezes, definir os três, mas tenta definir pelo menos dois recortes desse, tá? Porque isso vai te ajudar, não é para te complicar a vida, pelo contrário, é para te ajudar a ficar um tema menor, tá bom? Vamos lá. Aí, então, definindo esse tema, né, você vai fazer o esboço propriamente dito, certo? Não precisa de capa, não precisa de capa de contracapa, não precisa de sumar, não precisa nada. É um É rascunho. um rascunho. É duas folhinhas apenas. Aqui, no caso, a gente colocou um modelo, né? Então, o nome do aluno, botei Capivari da Silva Júnior, né? Ali a turma. Qual que é o ambiente que está inserido? Ambiente é uma palavra apenas, né? Então, Isso. vamos supor, se eu vou falar sobre acessibilidade no meio de um hotel, o Vila do Farol, né? Qual que é o ambiente? É a acessibilidade, é o assunto Isso. principal que o aluno vai trabalhar. Então, pode ser comunicação, pode ser marketing, pode ser gestão, pode ser alimentos e bebidas, pode ser recreação, pode ser patrimônio cultural, pode ser planejamento turístico, atendimento, enfim, gestão de pessoas. É uma palavra, Só que é essa palavra, qual é o ambiente que está inserido, qual é a área, a qual é área principal. o assunto principal que vai ser trabalhado, Então, né? vocês vão colocar ali. Então, aqui eu coloquei um exemplo que eu usei no meu, quando eu fiz o meu TCC da faculdade. Eu fiz o estágio na Secretaria de Estado de Turismo e eu fiz sobre o turismo náutico. Então, ali o meu ambiente, nesse exemplo, seria o planejamento turístico, Isso. tá? Aí o tema é uma frase, e aí vai ter aquela frase já delimitada O com os recorte. recortes que você definiu, né? Então, aqui, por exemplo, seria uma análise dos avanços e desafios do turismo náutico em Santa Catarina. Perceba, ele vai estudar o turismo náutico, não Um dos todos os tipos, segmentos, né? né? Não todos os tipos de turismo. Não vai estudar, não vai estudar o pessoal que vende carro, não vai estudar o pessoal que vende ônibus, vai, Isso. o pessoal Turismo náutico. náutico. Me lembro que na época, inclusive, era para trabalhar com a priorização dos segmentos que o Estado estava trabalhando. Eles tinham definido 20 segmentos e no momento que eu estava fazendo o estágio, estava trabalhando com quatro.
que era o eventos, o religioso, o náutico e o LGBT. Então, quando eu comecei a fazer o trabalho, a minha professora não me deu esse esboço aqui. Eu comecei a perceber que o negócio ia tomar uma proporção gigantesca, eu ia fazer um. Cada. É muito específico, né? Sim, muito Tem grande. muito grande. Então, eu pensei assim, cara, eu vou ter que seguir para um segmento apenas. Qual que é o segmento que eu fui? Eu me identificava mais com o cultural, né? Que é o religioso. Só que eu fiquei pensando, tá tão atrasado, eu acho que eu vou para aquele que está mais desenvolvido, que tá mais, tinha um Mais mais fácil de mais pesquisar. reunião, que tinha mais material, estava mais fácil, que foi para o turismo náutico. E eu, praticamente depois, eu me esforcei, porque eu não dominava, né? Eu acabei gostando do resultado final. E aí é em Santa Então, em Catarina, Santa Catarina. não no país inteiro, certo? Então ele delimitou ali dois espaços. Isso aqui era um trabalho de faculdade, então era um trabalho um pouco maior. Vocês vão fazer um trabalho de ensino médio, então pode ser Um ainda pouco. mais restrito, certo? Isso. Aí o problema, como nós dissemos, apesar daquela palavra ali, Esse é o na problema. ciência, o problema não é sempre uma coisa negativa, né? Na vida da gente é. O problema é uma coisa que eu tenho que resolver, é uma coisa ruim, né? Mas, por exemplo, o problema pode ser assim, ó, ah, eu quero trocar de carro. Esse é um problema. Não é um problema ruim. O meu carro tá bom, funciona, mas eu quero comprar um carro novo, certo? Então, o problema que eu tenho que resolver é como que eu vou fazer para trocar o meu carro, que já é bom, por um carro melhor. Não é uma coisa ruim, Isso. né? Então, a gente tem esse hábito de achar que o problema é sempre uma coisa ruim. Não necessariamente, né? Pode ser assim, como fazer para manter a empresa nesse nível de eficiência que está tendo hoje. Não é um problema, é uma coisa boa, está tendo um nível de eficiência razoável, eu quero manter esse nível, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu não vou caminhar para trás, né? Então, isso pode ser um tema de Isso. estudo, certo? Então nem sempre é algo ruim, que, né? Você citou o exemplo lá, que a menina queria saber por que que a pousada do Lado Bosque era número um no TripAdvisor naquele momento. Isso. Então, ela foi explicando, depois de um resultado de pesquisa, todas as ações que a empresa fazia para se tornar número um, né? Para ter boas avaliações. Então, assim, geralmente o pessoal vai mais para a negativa, para a situação problema, né? E, e aí, mas nem sempre precisa Nem sempre precisa ser. ser negativo, pode Pode ser. ser uma coisa ruim, mas não precisa ser Não precisa ser, necessariamente, né? tá? Então, no problema é um parágrafo. E esse parágrafo tem que terminar em perguntas. Sempre em Sempre perguntas. perguntas. Se vocês não tiver a problemática em formato de pergunta no final, vocês vão ter que refazer. E a pergunta não pode ter uma resposta que você já saiba. Porque se você já sabe qual é a resposta, você não precisa estudar o assunto, Isso. certo? Então, por exemplo, aqui eu fui explicando ali sobre o tema, o exemplo que a gente está dando, né? Falando um pouquinho de Santa Catarina, do potencial que tem e tal. Aqui começa as perguntas, ó. Será que o poder público tem feito ações para potencializar o turismo náutico em Santa Catarina? Na época eu não sabia, Ele não sabia, ele ia ter que né? investigar se tinha ou se não tinha alguma coisa que o governo estava fazendo nesse sentido. Existem desafios que o trade e o poder público têm enfrentado para o fomento desse segmento? Ó, você vê que ele coloca como desafios, porque assim, não é assim, existem problemas, existem dificuldades, existem coisas que a gente não está conseguindo fazer, é um jeito de escrever, né? Isso. Outro é um jeito de escrever assim, Bonito, existem né? desafios, ou seja, tem problemas que eu tenho que resolver, tem desafios que eu posso, que eu tenho enfrentado e que eu posso melhorar, Melhorar. né? E como é que está sendo feito o trabalho? Três Isso. perguntas. Então, o meu trabalho de conclusão de curso ele tinha que responder essas três perguntas, certo? Então, será que a pousada do Joãozinho ela é acessível para atender deficientes físicos? Às vezes parece ser meio óbvio, né? Será que o marketing da empresa está sendo bem feito comparado com os concorrentes? Porque é isso. Está sendo bem feito? Ah, eu acho que está sendo bem feito, porque Mas chega eles lá, ficam bem ocupados. Mas se você vê perto dos concorrentes, tem muito mais coisa para fazer que não está sendo feito é, aí, né? certo? Objetivo. O objetivo é basicamente a finalidade, assim, né? O que que eu vou o que que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou comparar, eu vou realizar. Então, é um macro, né? A finalidade máxima que tu vai fazer isso. O Luiz é tão bonzinho que ele deixou essa tabela aqui para vocês, ó, para vocês já perceberem com o objetivo. Só com os verbos já dá uma dica de como é que é a frase que tem que fazer, né?
Porque para o objetivo geral, você deve usar esses verbos ali, ó, conscientizar, analisar, contribuir, avaliar. E aí você vai ver, lógico, como é que vai ser a frase que você tem que fazer. Avaliar o quê? Então Avaliar a aí, acessibilidade da pousada do Joãozinho, né, né? proporcionar informações sobre O a Secretaria de marketing, Turismo e o marketing que tem sido feito até hoje. isso. Percebe? A próprio A objetivo palavra, ali, a né? palavra ali, o verbo já dá a dica para você da frase que você tem que montar. Dica importante: todo objetivo, tanto geral quanto os específicos, ele tem que começar com verbos no infinitivo, né? Não então por isso é verbo, É é sempre verbo. assim, analisar, fazer, contribuir, possibilitar. É assim, certo? Os objetivos específicos, nós explicamos em sala, são aqueles objetivos menores que vão me ajudar a atingir o objetivo maior, certo? Então a gente coloca normalmente pelo menos três objetivos pequenos que vão me ajudar na caminhada para eu responder o objetivo maior. Então, primeiro, geralmente eu estudo, depois eu percebo e por último Eu eu proponho. proponho. Então, olha lá, ó, constata, infere, né, analisa, comprova e julga. Observa, percebe E e propõe. propõe. Identifica, pesquisa Pesquisa. e visualiza. Então, você vê que tem um caminhar para atingir o objetivo geral. Então, você identifica um problema, você pesquisa alternativas, você visualiza soluções para propiciar Tal coisa. alguma coisa. Não necessariamente precisa ser tudo na Não, mesma linha, eu né? peguei na mesma São linha aqui porque coincidentemente dava para ser, mas assim, isso. eu evidencio uma dificuldade, eu pesquiso alternativas e eu contribuo com a solução do problema, né? Então dá para você ir fazendo, tá? Se vocês pegarem essa tabelinha aqui dos objetivos, ela já ajuda a construir esses objetivos gerais específicos, certo? Bem mastigado. Então, ali no meu exemplo era avaliar as potencialidades e perspectivas do desenvolvimento do turismo náutico no estado. Esse é o geral. Esse é o geral. Tá, e os específicos aí para atingir aquele lá eram esses aqui, ó. Ele fez vários, tá? Você tem que fazer pelo menos três, Foi certo? estudar a referência, foi identificar as ações da secretaria, as metodologias apropriadas, apresentar os indicadores e Tudo isso para lá em cima lá a avaliar tabela. as potencialidades e perspectivas do desenvolvimento político, certo? As hipóteses, falamos em sala também, são as possíveis respostas. Ah, professor, eu acho que vai ser tal coisa. Beleza, você pode até achar, mas comprovar só depois de estudar, né? Então, eu acho que a empresa não é acessível o suficiente. Beleza, então essa é uma possibilidade, é uma hipótese. Mas também pode ser que a empresa tenha a possibilidade de fazer isso, de fazer essas adaptações de uma forma simplificada. Não é nem tão difícil, ela não sabe que é simples resolver o problema. Pode ser que ela saiba que a solução é difícil e ela não está disposta a fazer. Pode ser que ela saiba que é difícil e ela até gostaria de fazer, mas não tem recursos. Então, são várias hipóteses para solucionar aquele problema que você está apresentando, né? E qual é a resposta certa? Eu vou ver depois que eu fizer a minha análise, certo? Então, aqui você vai levantar três hipóteses e você vai constatar se era uma dessas hipóteses ou não depois de fazer a sua pesquisa. A justificativa, o próprio nome diz, É justificar. justifica por que você está fazendo essa investigação. Ah, professor, então eu quero saber sobre as potencialidades da empresa no marketing da internet. Para quê? Por quê? Ah, porque isso é muito importante, professor. Por que é Para importante? quem? Né? Qual a vantagem? Né? O que eu posso adiantar? O que vai me adiantar? O que vai me proporcionar isso? Explicar, tentar convencer a pessoa de que aquele estudo vai trazer algum benefício. Certo? É a hora de vender o peixe. Isso. A gente olha muito em alguns tópicos, assim, a gente chama muita atenção, mas isso aí a justificativa por que tu precisa estudar isso? A gente olha muito isso, né? A gente olha a É, problemática, o funcionamento, mas ali a justificativa
Tem gente que escreve assim, justificativa, porque eu tenho que fazer o TCC. Isso não é justificativa, entendeu? Você tem que fazer o TCC, você tem que fazer o TCC, mas é, por que que nesse assunto e não num outro? Então é essa a explicação que a gente quer que Daí você tenha. é um parágrafo, tá, gente? Então, às vezes, o aluno se baseia em dados, né, informações, é, vai dizer, que nem eu falei, 20% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E aí, o turismo que tem a premissa de ser algo acessível a todos, né, a empresa não atende a uma premissa básica, Isso. né? Então, Por isso que tem por que isso que tem fazer que estudar ali a acessibilidade, é um exemplo. Então, vocês vão falar sobre isso. fundamentos teóricos. Aqui, galera, a gente não quer que você traga nenhuma citação por enquanto. Não é hora de trazer citações. É hora de dizer quais citações você vai ter que pesquisar. Assuntos, né? Quais são os assuntos que você vai ter que pesquisar? E aqui a gente faz essa pirâmide invertida pelo seguinte: aquilo que a gente falou na sala também. Para você começar do todo, então praticamente todos vocês vão começar do turismo, porque são assuntos, né, Relacionados ao ligados ao turismo. turismo. O nosso curso é de turismo. Então você vai ter que tratar de turismo. Só que essa parte do turismo você vai ter que falar de forma muito rápida, porque vai ser igual Sim. para todo mundo e é meio basicona. Então você vai Então, vai só dizer o que é, um pouquinho da história e por que que é importante. isso, certo? Uhum. Aí já vem começar a definir tua área, se vai ser planejamento turístico, se vai ser meio de hospedagem, se vai ser alimentação, se vai ser marketing, se vai ser, enfim, já começa a definir para que lado que o teu trabalho vai caminhar, certo? Depois desse item maior, por exemplo, vai para meios de hospedagem. Tudo bem, mas meios de hospedagem é uma coisa imensa, Daí né? tem os tipos, Tem né? os tipos. Daí você vai trabalhar com pousada, que é um dos tipos de meio de hospedagem. Então você vai afunilando, Isso. certo? Daí dentro lá da pousada, o tema vai ser sobre atendimento na recepção. Então vai, para falar de recepção, tem que falar que a pousada ela tem setores. Isso. Isso de acordo com os autores. E aí um dos setores é a recepção e dentro da recepção tem o atendimento. Então perceba, para chegar no atendimento na recepção da pousada, eu tive que ir falando de fazendo um caminho para chegar nessa recepção dessa pousada, certo? Porque se eu falar já direto da recepção, às vezes a pessoa vai ficar viajando, né? No Fantástico Isso. Mundo de Bob. Imagina uma pessoa que não é da área falando, não sabe nem o que é uma pousada, não sabe nem diferenciar o que é uma pousada. De um hotel, de um Até resort. porque aqui nós temos algumas coisas muito específicas, né? Por exemplo, tem essa coisa do residencial, que a gente trabalha muito aqui. O que que é um residencial? É uma pousada? É um hotel? O que que é uma, Uhum. né? Muita gente não sabe. Residencial, para mim, antes de morar aqui em Bombinhas, Era um eram prédio. prédios. Uhum. Não tinha serviço de alugar por dia, assim. Ou se alugava por mês, ou se não alugava, né? Então, por que que o residencial aqui em Bombinhas se aluga por dia? Tem que trabalhar isso, tem que mostrar isso e trabalhar um pouquinho essa questão da teoria, tá? Análise. É uma frase apenas, tá, gente? Daí fica muito parecido, assim, com o tema, né? Fica próximo. E aí o pessoal fica meio na dúvida, será que é isso mesmo? Tá meio repetitivo. A gente realmente repete para ver se vocês querem falar daquilo mesmo, porque às vezes aqui na análise é totalmente diferente do tema. Então Isso. daí tem que fazer alguns ajustes. Então, qual que seria a análise? Né? Eu vou analisar a acessibilidade na pousada, né? Ali no caso, no exemplo, era dos desafios e as potencialidades da formatação do segmento do turismo náutico no estado. Isso. Então, é uma frase apenas, tá? Os métodos. Aqui, ó, a gente já deixou para vocês os três, mas vocês praticamente todos vão fazer só o qualitativo, né? Raramente misto e É, mais raro ainda o quantitativo. quantitativo. Porque o quantitativo é números. Então, assim, eu quero saber quantas pessoas que visitam Bombinhas se alimentam no restaurante X. Então, eu tenho que pegar uma informação da prefeitura para saber quantos turistas entram na cidade. Beleza, é número, É número. mas esse número ele já está tratado, ele já Isso. tem a informação, então ele não. Não fui eu que fiz essa pesquisa. Isso, então ele já é qualitativo só o fato de analisar essas informações. Agora, se o aluno que foi atrás, lá no verão, pesquisou de onde é que vem o turista, Aí é outra aí coisa. é outra Mas, coisa. por exemplo, aí você pega esse número que é da prefeitura, a prefeitura que fez. Aí você fez um levantamento no restaurante. Quantas pessoas que vieram
para o restaurante são da mesma, por exemplo, do mesmo estado que o pessoal que entrou na cidade. Então, aí você vai fazer um comparativo. Na cidade, 10% dos turistas eram gaúchos. No restaurante, 50% das pessoas que comem no restaurante é gaúcho. Aí tá, aí você tem o número que você pesquisou no teu restaurante, é quantitativo. O da prefeitura é qualitativo. Então aí a tua pesquisa é mista. Você tem coisas quantitativas e coisas qualitativas, tá? Agora, o normal, 90% de vocês vai fazer pesquisas qualitativas, vai pegar dados que outras pessoas apresentaram e você vai usar esses dados Essas nas tuas informações, pesquisas. né? A pesquisa bibliográfica é isso, né? A gente pergunta Exatamente, porque você vai numa outra fonte e você traz mais aquele dado informação. para você analisar. Então, você faz uma análise qualitativa. O tipo de pesquisa, que toda pesquisa científica, ela segue uma metodologia, um caminho, né? Então, a gente quer saber qual que é esse tipo de pesquisa que você vão falar, quais são os caminhos. Você vai escolher dois itens desses aqui, ó. Por exemplo, o meu vai ser pesquisa exploratória e pesquisa descritiva. Pronto. É só isso que você tem que escrever, tá? Não vai ter que explicar nada, nada, nada. A gente aqui deixou as explicações de qual é cada Cada uma. um. Mas, basicamente, os alunos vão falar ou estudo de caso, bibliográfica todos vão ser. Todos usam bibliografia porque vai usar livro. Vai usar livro. Então, já vai ser todos, vai ser bibliográficos. Outros podem ser bibliográfico exploratório e estudo de caso, né? Outro pode ser pesquisação, dependendo da situação, pode ser uma pesquisa participante, porque o aluno, vamos supor, ali tem um caso do Davi, né? Que é a família dele que tem a pousada. Ele nasceu dentro da pousada, vamos supor, né? Então, ele participa ali do processo. Então, tem essa interação do pesquisador com os envolvidos, né, com a situação. E aí aqui você vai colocar assim, ó, pesquisa exploratória, bibliográfica e um estudo de caso. Pronto. São os três tipos que você escolheu, certo? A população também, bastante gente erra. Mas é assim, ó, por exemplo, eu vou estudar é, se os gestores sabem a importância do marketing. Qual que é a população? Aí as pessoas colocam assim, os Turista. turistas. Não é o turista. Não, se eu estou estudando se o gestor sabe a importância do marketing, a minha população é o gestor da Ou população. seja, a tua pesquisa vai ser importante para quem? Quem que é importante ver esse teu trabalho? Às vezes pode ser os funcionários, Isso. né? Às vezes pode ser o gestor, Às vezes pode ser o turista, né? Pode pode ser ser o o hóspede, turista. mas normalmente, quando você vai falar de um problema, como é que soluciona um problema, não é o turista que vai trazer essa solução. Quem vai trazer a solução ou é o funcionário, ou é o gestor, ou é o dono, Uhum. né? Então, assim, a gente ali, às vezes, vocês se embananam e tem que pensar nisso. Qual é o público que será trabalhado? Com quem que eu vou ter que conversar para resolver o meu problema, Tá? tá? O instrumento, gente, é como se fosse a ferramenta para que vocês vão alcançar aquela resposta da problemática, Isso. né, e alcançar os objetivos. Então, assim, ó, para mim fazer essa pesquisa, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar analisar alguns documentos internos da secretaria, eu vou precisar fazer algumas entrevistas. Então, a gente quer saber como é que vocês vão fazer essa entrevista. Vai ser pessoalmente? Vai ser virtual? Vou fazer um formulário online? Eu vou usar alguma ferramenta metodológica, por exemplo, análise SWOT, né? Ou vou fazer a ferramenta Gucci. Então, qual que é o instrumento, né, que vocês vão utilizar no trabalho de vocês para conseguir as respostas da problemática? Então, às vezes pode ser observação participante, né? Ele vai estudar, vai observar e vai propor. Observação participante, boa parte dos trabalhos são, né? Mas é sempre bom ter alguma coisa a mais, né? Fazer entrevistas, né? Fazer uma análise SWOT, enfim, fazer qualquer outra coisa. Fazer ações de benchmarking, né? Ou seja, pegar exemplos de outras empresas que são boas, trazer e comparar. Às vezes isso é legal também. Então, muitos alunos fazem isso, né? Então, é basicamente umas 3, 4 palavras, né? Não é muita coisa. Percebam que vocês vão fazer daí com isso, vocês vão saber quais são os próximos passos, entende? Então, na verdade, fazer esse trabalho é isso, é fazer quais são os próximos passos, né?
E aí vocês vão ter, então, esses desafios pela frente aí. Nós vamos Não, dar. calma, calma, que tem mais coisa ali para baixo que tem a apresentação, não? Ah, mas aí nós deixa para a gente falar disso aqui no outro vídeo, senão vai ficar muito longo, Ah, isso. né? Fechou. A gente faz um vídeo 2. Vocês vão ter 2 semanas? 2 semanas. 2 semanas para fazer esse trabalho. Precisa começar logo, para vocês terem dúvidas e virem tirar as dúvidas com a gente. Tá bom? Procura, gente. Vocês esse semestre basicamente quase não procuraram, quase não frequentaram aqui essa linha, quase não mandaram mensagem, né? Então a gente está à disposição. Para a gente ir fazendo junto. Isso, às vezes assim, um aluno não está com dificuldade, vem aqui, ó, em 10 minutos ele sai com isso pronto, né? Então é extremamente importante. Beleza, galera? A gente vai fazer um outro vídeo, segundo vídeo, que daí é a explicação, que vocês não vão só entregar o escrito, vocês vão apresentar também. Isso. Tchau. Tchau.